Boa noite, meus amigos. Hoje é sábado, 23 horas e 10 minutos. Hoje são 23 ou 22? 22 de julho do ano de 2023. Eu estou gravando antecipadamente o vídeo que seria postado amanhã no canal do YouTube, porque amanhã cedo eu tenho um compromisso e já vou aproveitar para começar, sempre não sabendo o que eu vou falar, mas sabendo que é de interesse de todos nós, e se não for de interesse de alguns, paciência. Vamos ver o que vai sair hoje do nosso comentário. Eu vou ler um soneto, para começar, do espírito José Soares Cardoso. Quem foi José Soares Cardoso? Nasceu em Cedro do São João, município sergipano, no dia 5 de fevereiro de 1927, desencarnou em 16 de junho de 1991, um dos grandes semeadores da seara espírita. Saiu de sua terra natal para São Paulo em 1946, tendo exercido diversas profissões como bancário, comerciante, representante comercial e jornalista, além de escritor e editor do informativo mensal Guia Press, que circulou em Cuiabá de 83 a 89. Esse soneto foi recebido no Lar Espírita Pedro e Paulo, no dia 27 de maio de 2017, numa reunião pública pelo médium Carlos Antônio Bacelli. Está no livro Peregrino do Cristo. Peço licença ao Carlos, nosso amigo pessoal, para lermos esse lindo soneto que ele, médium Carlos, recebeu, para quem acredita na comunicação dos espíritos com as pessoas. Brasil de amor. Vamos lá. Eu creio no Brasil e em sua gente, no futuro da pátria grandiosa, que acolhe nos seus braços, dadivosa, os filhos de outros povos gentilmente. Eu creio em meu país forte e valente, emanado na liça valorosa de construir a paz laboriosa, que sobre o mal se oponha eternamente. Eu creio no Brasil sem mais demora, porquanto sei que já é chegada a hora de cumprir-se os ditames de Jesus. Creio neste país de amor infindo, que as trevas do caminho suprimindo, há de mostrar ao mundo em sua luz. A data que foi escrito, 2017, não havia ainda iniciado o processo da Covid no mundo, e muito menos no Brasil. Realmente o espírito acreditava que isso tudo iria acontecer, que ele está relatando sobre o Brasil? Creio que sim, porque nós fazemos um cálculo sobre a nossa ótica, e a ótica na visão espiritual vai muito além do nosso aquém, pela nossa miopia espiritual. 2017, estávamos começando a nos preparar, sem perceber, inconscientemente, para um processo muito doloroso da humanidade, que até hoje eu não consegui uma explicação plausível para mim sobre o Covid-19. 2019, me parece que foi a data limite que o Geraldo Lemos tanto falou, que teria feito 50 anos que o homem teria ido à Lua em julho de 1969, e que a partir dessa data, se o homem não cometesse nenhum crime maior grave contra a humanidade, uma bomba atômica, por exemplo, partindo para uma terceira guerra mundial, que nós estaríamos livres dessa situação, segundo teria dito Chico Xavier. Pois bem, não duvido que Chico tenha dito isso, nunca duvidei, nem duvido que Geraldo Lemos tenha mentido nessa colocação, porque não foi só Geraldinho que sabia dessa informação. Poderia citar aqui uns 20 nomes de pessoas, que não vem ao caso, todos amigos meus,
os quais eram amigos na intimidade maior com Chico Xavier, do qual eu não fiz parte da intimidade, como eu sempre disse e gosto de frisar. Estive com Chico várias vezes da minha vida em Uberaba, morando em Uberaba desde 86, na casa dele algumas vezes, no Centro Espírita há mais de 10 anos frequentando, mas trabalhando em outras casas espíritas. E sempre que eu precisava de alguma coisa, o Chico me enviava carinhosamente recados através de médiuns e amigos pessoais, como foi o caso do Carlos Bacelli e da Sônia Barsante. Recados sobre a minha alergia na época, recados sobre a minha vida, a minha saúde com Bacelli e assim por diante. Tive várias vezes conversando com o Chico, nunca me tornei íntimo, almocei com ele na casa dele, eu e mais um monte de pessoas, mas eu não fazia parte do grupo íntimo dos amigos de Chico. Porém, o grupo íntimo dos amigos de Chico faziam parte da minha intimidade de relação. Elias Barbosa, Dr. Adroaldo, Marlene Nobre, Bacelli, Guivaldinho, esse pessoal todo teve uma proximidade, Adelinda Silveira, Dirceu de Goiatuba, Dr. Inácio Ferreira, que eu conheci em vida. Eram alguns dos amigos que eu posso citar aqui, doutora Marlene Nobre, casada com o ex-senador Freitas Nobre, hoje ambos desencarnados, dentre outros amigos, o Langerton de Perópolis, eram todos ligados diretamente ao Chico, os quais eu mantinha uma relação muito saudável com todas essas pessoas. E foram elas que me colocaram várias informações em momentos diferentes, que ouviram do Chico também em momentos diferentes as mesmas histórias. Por essa razão, eu não creio que o Chico ou as pessoas teriam inventado alguma coisa na fala de Chico Xavier. As pessoas perguntam, então por que Chico não escreveu? Porque o Chico, ele era um missionário de Jesus. Ele não veio para ditar normas. Ele veio para escrever livros, esclarecimentos espirituais. Mas é claro que enquanto homem, colocando de lado o divino, mas o ser humano Chico, tinha sim as suas opiniões, tinha sim os seus senãos, os seus porquês, e realmente todos os amigos nossos, ao relatarem para nós, convergiram tudo para o mesmo ponto, e eu montei meu quebra-cabeças. Claro, eu tenho alguns documentos em casa? Sim. Eu tenho alguns relatos em jornais? Sim. Em televisão, programas antigos. Eu fui juntando meu quebra-cabeça, porque eu sempre tive uma fé raciocinada em Chico Xavier, que me alimentou a alma e a esperança, sem ser fanático, mas ao contrário, respeitando o homem como homem e o ser humano iluminado como enviado do Cristo. E de fato, se isso é ser chiquista, então eu sou chiquista. Sou um discípulo dele, que não era do grupo dele diretamente, mas me sinto um seguidor do que ele escreveu. O Bacelli conviveu mais de 25 anos com o Chico, com alguns livros em parceria com ele. Dentre eles, essa mensagem que ele recebeu em 7 de maio de 2017. Nós nos lembramos que na nossa casa espírita, em meados de outubro para novembro de 2019, um amigo espiritual, através de nós, conversou com um rapaz que estava voltando de férias, brasileiro, que mora na Espanha, e esse rapaz está na Espanha hoje novamente, e disse, você veio ver seus pais aqui no Brasil? Era novembro para dezembro. Ele, sim. Pretende voltar para a Espanha? Sim. Então eu vou te dar um conselho de amigo. Sempre guarde um bilhete comprado de volta em emergência. Se um dia você perceber que algo mais sério estiver acontecendo, volte para a sua pátria,
que é o Brasil, e para a sua cidade, que é Uberaba. Você entenderá quando as coisas estiverem acontecendo. Nós não sabíamos ainda do Covid, que na verdade começou a surgir em outubro ou setembro de 2019. Veio estourar em março de 2020, se não me falha a memória, se eu não estiver errando datas, e o Brasil segurou a informação porque tinha o carnaval. Logo depois que eu cheguei de uma viagem de navio, o próximo navio que ia sair depois de mim, num tour no Brasil, no sul do país, os navios já foram contaminados. E aí parou-se tudo, já tinha acabado o carnaval, já podia sair a notícia. Aí veio a eleição do ex-presidente, em meio a conturbações, as suas falas, as suas colocações às vezes muito inadequadas, o jeito meio simplório de ser, de expor do jeito que ele achava que deveria ser, e isso não funciona em política, aliás, não funciona em lugar nenhum. Só quando você é dono da sua casa e faz da sua casa do jeito que você quer fazer. Quando você depende de outras pessoas, envolvendo 10, 20, 30 já é difícil. Imagine envolvendo 500 pessoas, 1000 pessoas do Congresso, etc. Então, não sei se por inocência, se por ignorância, se por teimosia, se falta de orientação, acabou metendo os pés pelas mãos e falou coisas que eu particularmente não concordo. Mas não quer dizer que ele estivesse totalmente errado. O que eu quero dizer com isso? Eu estou analisando fatos e atos, e não exatamente o que é colocado para nós. Realmente o presidente não pode falar, não deve falar certas coisas que ele falou. Assino embaixo as pessoas que criticam. No entanto, a imprensa e o mundo fez de tudo para que ele, um homem passional, uma pessoa movida pela emoção, sem um preparo psicológico adequado, caísse em armadilhas muito grandes. E ele mandava recado para todos os lados. E foi criando muitas situações desconfortantes. Lidando com milhares de pessoas de poder, chegou-se o final da eleição, aquele monte de pessoas lá defendendo que ele continuasse no poder, ele perdeu, assim nos foi passado. Dizem que aconteceram muitas coisas, não sei, também esse não é o meu grande problema. O que me preocupou foi que nem sempre tudo que se pensa se fala, e nem sempre tudo que se fala se pensa. Ganhou o outro candidato, supostamente. Um homem inteligentíssimo, com uma influência muito grande, com um traquejo incrivelmente espetacular, capaz, sim, de agregar pessoas. Se de maneira correta ou não, não me cabe analisar, o tempo vai responder, porque o tempo é o senhor do nosso destino. Pegando esses dois paralelos antagônicos entre si, um que fala besteira demais e que pode ser que tivesse o coração até muito voltado ao bem, e um que fala politicamente correto e que diz estar lutando pelo povo brasileiro. Eu afirmo que eu só acredito em nosso Senhor Jesus Cristo, como disse Chico Xavier. E o tempo vai nos responder sobre todas essas questões. As pessoas estão frustradas, assustadas, não estão entendendo muita coisa, e o tempo está correndo, e eu não sei o que vai acontecer nos próximos anos. O que eu posso dizer a vocês, sem ser profeta, sem ser oráculo, sem ser adivinho, sem jogar búzios, mas todos os meus conhecidos que têm uma certa visão futurista apontam
os próximos 10 anos como anos muito difíceis para o Brasil e para o mundo. Eu conheço pessoas de todas as religiões, do espiritismo, do esoterismo, do catolicismo, grupos evangélicos, grupos orientais, grupos judaicos, grupos da Umbanda, do Candomblé, grupos ligados à ufologia. E eu me dou bem com todo mundo porque cada qual tem alguma coisa para contribuir e dentro da visão de cada religião ou de cada filosofia, expressa-se através da capacidade intelectiva de cada um, mediúnica, aquilo que consegue colocar, verbalizar, tanto quanto eu estou tentando verbalizar alguma coisa dentro do meu mundo estreito, porém é a verdade pela qual eu consigo enxergar e dividir com vocês. Tudo que eu tenho ouvido antes de 2040, 2050, a Terra não terá muita paz. Teremos muito enfrentamento, muita dor no sentido, as pessoas pensam em dor como algo ruim. A dor promove o homem à melhoria. Vejo com preocupação a guerra na Ucrânia, na Rússia, a Polônia agora se envolvendo, os países europeus, etc. e tal, bomba para cá, bomba para lá, e eu não entendo de política e não quero entender. Eu quero entender se eu consigo me entender, se eu consigo conviver em paz comigo, com a minha consciência e com os meus amigos. De maneira que eu não estou aqui para discutir política nem religião. Eu estou aqui para falar como cidadão, como ser humano, que não tenho nada contra ninguém, porque ninguém me fez mal nenhum. Não desejo mal a ninguém, mas observo porque eu penso, eu vejo, reflito, raciocino. Tenho o direito de mudar de ideia amanhã ou não. Isso é uma coisa que é atribuída ao ser humano pensante, racional. Quem não muda de opinião nunca permanece o mesmo de 50 anos atrás até hoje, não cresceu nada, não aprendeu nada. Quem não reconhece seus erros, suas quedas, quem não se admite falhar, já está falhando a não se admitir. Então meu papo não é um papo espírita, mas um papo espiritualista, dentro da minha visão. O meu trabalho é fazer o que eu faço, é atender as pessoas, é cuidar da nossa casa, é providenciar alimento para quem precisa, palavra de conforto, fazer o evangelho. Esse é meu trabalho. Isso eu entendo um pouco. Entendo o que eu falo, não é que eu sou o cara. Eu entendo mais ou menos o que é o que eu escolhi para fazer. Entre querer ser e ser, eu tenho um grande caminho a percorrer. Disso eu posso discutir sobre a minha vida, sobre a minha pretensão, sobre o meu sonho, sobre meus objetivos. Mas eu não posso discutir sobre a vida de terceiros. E eu não estou aqui para fazer isso, nem para julgar ninguém. Porém, me faz pensar que nós estamos muito voltados para uma preocupação muito materialista, estamos muito envolvidos numa mídia massacrante, que manipula todos nós, por interesses pessoais. Imagina você estar passando corda no pescoço e de repente, se você fizer tal coisa, você vai perder tudo. Se você se calar e não defender este ou aquele, ou não tomar uma posição, você poderá ter uma salvaguarda aí. É complicado essa decisão. Envolve muitos interesses. Por isso que eu não vou discutir aquilo que eu não sei. O que eu sei é o que o Chico falou para nós, e abaixo de Jesus Cristo é o único ser completo do século XX que me deu provas incontestáveis da imortalidade da alma, do que é o valor da caridade, do perdão e da construção humana de um futuro melhor. Sei que o Chico disse que estamos numa fase de transação planetária,
e que será um século de muita luta, de muita dificuldade, mas de muitas coisas boas. Que 1000 anos, no mínimo, para nós nos tornarmos melhores, onde o bem sobrepõe ao mal. 6.000 a 7.000 anos para completarmos o processo total da regeneração. Sabemos de Chico sobre Capela, sobre Sírios, sobre seres de outros planetas que ele tinha contato, além dos mortos. Sabemos de Chico sobre histórias fantásticas de outros mundos. Sabemos de sua obra, a sua obra de vida assina, atesta a sua mediunidade. Não sei qual é a maior, se a obra ou a mediunidade, ou se as duas se completam, independente de religião. Mediunidade não tem nada a ver com o espiritismo. Médium vem do latim meio, entre uma situação e outra. Então o Chico nos disse sim muita coisa. Tinha preocupações com o Brasil? Sim. Recebia, volto a dizer, pessoas importantes em sua casa simples, por exemplo, como Juscelino Kubitschek, na ideia da construção de Brasília. Tinha opinião, sim, quando aconteceu a Revolução de 64. Tinha, sim, os seus pensamentos sobre o período que foi de 64 até 80 e pouco, quando o Brasil voltou a ser democracia. Tinha sua opinião. Pergunte a Eurípides, o seu filho do coração. Ou acho que o Chico não tinha opinião pessoal? Tinha. E falava somente com os amigos. Ele não ia publicar livros sobre opinião pessoal. A opinião que era publicada nos livros era sobre os espíritos. Ele emprestou sua alma para escrever livros de esclarecimento que ia virar o século XX e atravessar o século XXI. Ele veio trazer para nós palavras de vida eterna. Segundo acreditamos, Chico foi um dos apóstolos do Cristo. Chico foi Allan Kardec. Chico foi a reencarnação de Padre José de Anchieta. Chico tinha encontros maravilhosos com Nossa Senhora, Mãe de Jesus, que veio também de outro planeta. Isso tudo, todos os espíritas da velha guarda sabem disso. Eu não estou contando nenhuma novidade. Só estou dizendo que Chico Xavier apontou, pela presciência que ele tinha de ver o futuro, tanto quanto ele via o passado da gente, possibilidades que o entristeciam muito num período turbulento que poderíamos passar. Falou da AIDS, falou da Petrobras, está lá, basta vocês buscarem no Google. Programa Pinga Fogo 1 e Pinga Fogo 2, na extinta TV Tupi. Falou da reencarnação de Emmanuel, falou de sua vontade de reencarnar no Oriente Médio após 2057, falou que Emmanuel seria um grande educador e quando ele abrisse sua boca, que ele iria atrair a atenção do mundo para nós. Todos os espíritas de vanguarda sabem disso, todos. É aguardar para ver. Talvez nós não estejamos mais encarnados. Quem estiver que assistir o nosso vídeo vai lembrar da nossa fala do dia de hoje, do ano de 2023, no mês de julho, aqui no Brasil. Se foi uma falha, um erro, vai ser discutido como erro. Se for verdade, vai ser confirmado. E eu não estou aqui para confirmar nada para ninguém. Nós estamos aqui para despertar o nosso coração para as realidades dignas que possam valorizar a nossa vida enquanto ser humano, sem a ilusão do jugo do mundo, dos bens transitórios, não que não dependamos deles para viver, porquanto o dinheiro é uma moeda de troca importante na Terra. E sem dinheiro você não compra um plano de saúde, você não compra um passeio, uma viagem, você não compra uma roupa, uma comida. Sem dinheiro você não vive. Ou vive sem dinheiro, na miséria. Mas veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Não se justifica, nem no Brasil e em país nenhum, gastos astronômicos com viagens incrivelmente bilionárias, com o povo passando fome.
Não se justifica campos de futebol no Brasil inteiro, quando teve a Copa, sem construir hospitais. Não se justifica a construção da cidade, quando teve lá no Rio de Janeiro, da cidade olímpica, sem termos condições de matar a fome do povo carioca ou dar condição de saúde a esse povo. Isso é óbvio. Eu não estou falando nenhuma novidade. Estou falando de tempos passados, não tão distantes. Então ninguém é perfeito. Tem uma frase que diz, os espíritos dizem que nunca aponte o seu dedo para ninguém, ainda que o seu dedo supostamente esteja limpo. É preciso a gente observar fatos. É preciso observar interesses, intenções. O diabo veste Prada. Não se esqueça disso. E sugiro um filme muito interessante para vocês assistirem, o quanto o diabo nos representa no que nós temos de pior, disfarçado de beleza. Assistindo o filme O Advogado do Diabo. É fantástico o filme. Ele, o demônio, representa a nosso lado perturbador, interesseiro, vaidoso, orgulhoso, egoístico. Porém, o diabo é muito bonito, ele não tem chifre nem rabo. Ele veste um terno maravilhoso, ele cheira perfume e ele só faz aquilo que você quer. Então o diabo é você mesmo. Eu não sei quanto tempo eu tenho, 26 minutos. Então eu quero dizer para nós o seguinte: faça aquilo que depende de você e o tempo responderá por nós sobre o nosso karma coletivo que nós já adquirimos no planeta Terra. Quanto à data limite, é muito relativo. Quem pode me provar que amanhã alguém não solta uma bomba atômica lá na Europa? Ou que exploda uma usina nuclear por acidente de percurso? Ou que soltem um vírus e mate muita gente sem destruir o planeta? Quem pode me provar aonde o planeta é onde o mal sobrepõe ao bem? Embora hajam pessoas incrivelmente maravilhosas trabalhando pelo bem comum. Um planeta onde tem estupradores, assassinos, criminosos, tráfico de drogas, traficantes, pedófilos, crimes do colarinho branco, juízes prostituídos, padres prostituídos, espíritas prostituídos, religiosos prostituídos. É ou não é umbral aqui na Terra? Estamos ou não estamos resgatando um karma? Poderia ser modificado? Pode. Profecias foram feitas para não serem cumpridas. Então cá, entre nós, eu nos digo, para mim e para vocês, vamos ficar atentos para nos espiritualizarmos, não para sermos espíritas, porque do modo como vai o espiritismo, logo, logo ele perde o seu sentido. Espiritismo sem Jesus e sem Chico Xavier não é espiritismo. Espiritismo com mudança de interesses, de livros alterados, páginas de Emmanuel totalmente deturpadas, divisão entre nós espíritas, isso não é espiritismo. Espiritismo é trabalho no bem. O resto é enfeite de decoração de Natal que se desmonta no dia de Santos Reis. Boa noite a todos, muita paz. Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco. O preço da vitória chama-se luta. Se vocês gostaram, muito bem. Se não gostaram, não é minha intenção atrair público. E a minha intenção é pôr para fora o que eu penso. E se amanhã mudar o pensamento, falar, olha, errei, vamos buscar um outro caminho, estou aprendendo uma coisa que eu não sabia até agora. Mas enquanto não surgir algo melhor do que Chico Xavier, infelizmente, eu não vou mudar de opinião. Ou, felizmente, eu não vou mudar de opinião. Beijo grande para vocês. Até a próxima, se Deus quiser.